Olá, alunos do nono ano, estamos iniciando mais uma aula do nosso componente curricular de língua portuguesa. Hoje é terça-feira, dia 4/5 de 2021, e hoje nós iremos falar sobre texto argumentativo. Professor, e o que é o texto argumentativo? Vamos lá conhecer? O que é argumentar? Argumentar é expressar uma convicção, um ponto de vista que é desenvolvido e explicado de forma de persuadir o ouvinte leitor. O texto argumentativo tem como objetivo interferir ou transferir o ponto de vista do leitor relativamente ao mundo que o rodeia. Esse ponto de vista assenta num conjunto de normas ou valores. No caso, argumentar é expressar uma convicção ou ponto de vista, e o objetivo é interferir transferindo o ponto de vista do leitor. As características: a linguagem tende à impessoalidade, são empregados verbos e pronomes na terceira pessoa do singular, predomínio da variedade padrão. Mostra maior preocupação com a precisão das informações do que com a expressividade ou a emotividade. É predominante o tempo presente do modo indicativo. Os elementos do texto argumentativo. Quais são esses elementos? O tema, que é o assunto que vai se tratar o texto. Opinião ou tese, que é o ponto de vista sobre o tema, que é a ideia que defendemos. Os argumentos são as razões, os porquês ou as provas apresentadas pelo autor do texto para sustentar a tese. E a conclusão, que nela reitera-se a tese, inicia salientando-se o que foi dito no início da argumentação. Então, no texto argumentativo, os elementos têm que ter tema, que é o assunto, que vai se tratar. A opinião ou a tese, que é o ponto de vista, onde vocês irão defender qual é o assunto, sempre envolvendo, o tema. Os argumentos, por que vocês estão, apresentando aquele assunto. E a conclusão, que vocês irão dar o ponto de vista de vocês, tá bom? Estrutura do texto argumentativo. O texto argumentativo geralmente divide-se da seguinte forma: primeiro parágrafo, introdução, tema. Se divide o primeiro parágrafo, é a introdução, tema e tese. Segundo e terceiro parágrafo, desenvolvimento, argumentos que explicam e fundamentam a tese. No quarto parágrafo, a conclusão, que é reafirmar a tese, da solução viável, tá bom? Então, a estrutura do texto argumentativo, sempre começar com o parágrafo, na introdução. Aí vai ter o segundo e terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento, sempre por dentro do tema que foi escolhido, E a conclusão, que é para vocês estarem reafirmando, dando ponto de vista de vocês aí na tese, tá bom? Como introduzir um texto argumentativo? Há várias maneiras de iniciar um texto argumentativo. Vamos ver as principais. Formulação de uma tese a partir de uma declaração inicial e 2 argumentos. Interrogação acerca do tema, que deve ser respondida durante o desenvolvimento. Exemplo, uma citação, sempre entre aspas, de forma direta de uma autoridade, respeitado internacionalmente. E é recomendada a citação indireta. Professor, o que são essas citações? A citação direta, ela é de algum autor, tá bom? Que vocês sempre começam com aspas, na citação, e tem o nome do autor lá no final, tá? E a citação indireta é uma citação que é feita por você, dando seu ponto de vista, que sempre é usada mais nas partes, de conclusão de um texto. Como concluir o texto argumentativo? Vamos ver agora as principais conclusões desse texto. Síntese, agregação de palavra ou frase de sentido mais abrangente, proposta, pergunta, retórica, Algo que já foi respondido anteriormente. Vamos avaliar seu texto argumentativo. O que é que precisa ter nele, Observa se seu texto apresenta as 3 partes. Então, vocês irão observar se no texto de vocês, apresenta essas 3 partes que são essenciais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Se no desenvolvimento os argumentos, fundamentação devidamente o ponto de vista, se a linguagem empregada está adequada ao gênero, ao público e à situação. Observe se o tipo de introdução de argumentos e de conclusão são adequados. Então, no caso,
vocês irão avaliar seu texto dessa maneira. Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Gente, não é só no argumentativo, são em todos os textos que vocês, né, vão estar aí praticando uma produção textual. Vocês têm que ter, né, introdução, desenvolvimento e a conclusão, tá bom? Então, já foi tudo explicado como deve ser feito, né, o texto argumentativo, tá? E observar, né, se o tipo de introdução, de argumentos e de conclusão são adequados. Se eles estão alinhados, né, conforme é o tema, o desenvolvimento e a conclusão, dentro de um mesmo assunto. No caso, não pode fugir do assunto, né, que foi escolhido para haver, tá bom? A introdução, né? O texto, por exemplo, vocês escolhem um tema, e esse tema, ele tem que estar em todas as partes, né? Tanto na introdução, no desenvolvimento, como na conclusão. E só lembrando que a citação indireta, né, é o ponto de vista de vocês, tá bom? Então, desejo a vocês bons estudos, tá? E façam as atividades. Fiquem com Deus.